Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos caminhado, irmãos, numa exposição sequencial dessas duas cartas. Fechamos a primeira carta e estamos na metade da segunda. Creio que domingo que vem nós encerramos essa belíssima carta do apóstolo Paulo a essa igreja, né, a sua segunda carta. O nosso tema de hoje vai ser a escatologia em ação, ou o escatom em ação, ou o final dos tempos em ação. A palavra quer dizer isso, escatologia, né? O estudo das últimas coisas, dos últimos tempos. Então nós vamos estar lendo o capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Desde já, eu falo para a igreja que é um capítulo muito tenso, muito profundo, né? E nós não vamos ter tempo aqui para aprofundar todos esses versos, do verso 1 ao verso 12. Né? Nós vamos estar tendo aqui uma visão como uma visão panorâmica, né, do que tá exposto aqui. Mas nós vamos entrar no foco da ideia de Paulo aqui. Paulo vai trazer sinais para a igreja, para que a igreja fique atenta e não se envolva com os falsos mestres, os falsos pastores e as falsas cartas, falando do final dos tempos. Então Paulo quer evitar isso, que a igreja cresça, amadureça espiritualmente, perceba na história, no desenrolar da história, né, esses sinais que apontam para a segunda volta de Cristo. Quando nós falamos da segunda volta de Cristo, nós falamos do fim da história humana, né, e o início da nova humanidade em Cristo Jesus. É isso que vai acontecer. Cristo vem para encerrar a história humana, julgar todas as coisas, né, e restabelecer, né, e criar novo céu e nova terra. Isso é uma nova humanidade, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, que viverão nessa nova humanidade. Então a segunda vinda de Cristo, ela aponta para o fim da história humana. E nós vamos participar disso de uma forma ou de outra, ou vendo, ou, né, espiritualmente, quando ele ressuscitar todos, né, e julgar a todos. Né? Então nós vamos estar participando em todos os aspectos, ou presencialmente, que eu espero ver presencialmente isso, ou já, né, ressurreto lá, né, no Senhor Jesus. Né? De uma forma ou de outra, nós vamos estar presentes e ver essa manifestação gloriosa do Senhor Jesus. Então acompanhe a minha leitura, né, e nós vamos depois dar início a uma introdução e pontuar, trazer 3 pontos aqui a respeito desse texto. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então aqui são 2 temas que Paulo vai tratar aqui. Qual é o primeiro? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo tema, a nossa reunião com Ele. Que reunião? A nova humanidade com Ele, que Ele criou. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, qual é a tensão aqui que está acontecendo na igreja? Falsos mestres, falsos pastores, falsas pregações e falsas cartas tinham penetrado na igreja, afirmando que o dia do Senhor já tinha acontecido. E isso desestabilizou a fé dos crentes dessa igreja. Vamos continuar aqui, verso 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha. Aí Paulo vai dizer que é o primeiro grande sinal, a apostasia. Segundo, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui são os 2 sinais claros, patentes, eminentes, que Cristo está às portas para voltar. Está chegando a apostasia da igreja e o sinal, o aparecimento do anticristo. Ele fala aqui de homem da iniquidade ou filho da perdição. Olha o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui a gente vê o sinal do anticristo e vê o que ele vai fazer.
Vê qual é a sua ação, qual é a sua atitude quando ele surgir. Verso 5. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Olha só, eu falei sobre isso, mas vocês não deram atenção, porque vocês estão perturbados e vocês foram facilmente desviados da doutrina. O verso 6. E agora vocês sabem o que eu detenho, para que ele seja revelado a seu tempo. Então, Paulo lembra a igreja de que esse homem virá, mas ele vem no tempo de Deus. No tempo propício que Deus programou para isso. Não é naquele momento que eles estão vivendo ali. Verso 7. Aí ele vai aprofundar aqui já o que é que esse homem da iniquidade está trazendo e como ele já opera entre nós. Porque o mistério da iniquidade, por que mistério? Porque esse homem ainda não foi revelado. Quem é? Revelado como? Em carne e osso. É como uma encarnação do diabo. É o que vai acontecer. Mas ainda é um mistério, ninguém sabe quem é e nem quando será. Por isso que Paulo diz, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o mistério já opera, a iniquidade já opera em nosso meio. Não é verdade? Isso é. Basta você olhar o que está acontecendo aí no mundo e à nossa volta, em nosso país, em nosso contexto. Iniquidade. O que é iniquidade? Vem da palavra aquele que quebra a lei de Deus. O homem iníquo é aquele que quebra a lei de Deus. Ele não respeita nem Deus, nem o seu culto, nem sua igreja. Ele vai quebrar tudo isso. Então, mas há algo que o detém. A gente vai ver quem é que o detém. Verso 4. Então, quando esse detimento dele parar, o que é que vai acontecer? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, isso vai acontecer quando? Logo na volta de Cristo. Ele aparece e Cristo já aparece para destruí-lo. Esse aqui é o ponto. Mas ele vai ter que aparecer como sinal da volta de Cristo. Vamos lá, o verso 8 aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Então, ele é o próprio Satanás, encarnado em pessoa humana. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, ele vem com sinais e prodígios e com o poder da mentira. Ele vem para enganar mesmo. Aqueles que são desavisados, que não conhecem, que rejeitaram a Cristo. Bom, o verso 10. E com todo o engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é que vai entrar na onda dele? Os incrédulos. Aqueles que amam a mentira, que amam a injustiça, que rejeitam a Deus. Então a gente começa a perceber aqui que Paulo está trazendo esses pontos, esses sinais para que a igreja fique atenta. Não se engane, não se envolva, não é? Em ouvir falácias, pregações, né? E pessoas que dizem, olha, Cristo já vai voltar dia tal, vem tal dia, vai acontecer isso. Esqueçam isso. Porque isso é falso, isso é mentira. E isso é prova de que Cristo está voltando. Vamos lá. O verso 11 aqui. E por esse motivo, que motivo? Porque rejeitaram o amor e a verdade de Deus, Deus lhes envia a operação do erro. Eles não vão discernir. Eles não vão mais crer em Deus. E para darem crédito à mentira. Então Deus faz com que eles acreditem na mentira. Acreditem em quem? No diabo, no que ele está fazendo, em seus prodígios e sinais. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então Paulo aqui é bem claro aqui, como está acontecendo. Então nós vamos discorrer sobre esse tema hoje, a escatologia em ação. Deus já está nas portas, não é? Já está agindo, né? O mistério da iniquidade já age, como também o poder que o detém também está agindo em nosso meio, até que se manifeste esse homem da iniquidade. Então vamos aqui a uma breve introdução do nosso tema, a escatologia em ação. A natureza humana, de alguma forma, espera um desfecho final dos fatos. Isso é natural para nós.
Vimos isso claramente na Segunda Grande Guerra Mundial. Com o avanço do nazismo e a perseguição aos judeus, a expectativa geral de toda a humanidade naquele contexto era o seguinte: quando será o fim do eixo do mal? Quando Hitler cairá e celebraremos a vitória da verdade sobre o mal? Então, todo mundo esperava por isso. É tão que o dia D, né, quando os aliados, né, eles vencem, né, a Alemanha, né, o Japão, não é, e a Itália, que esse era o eixo do mal, então há uma celebração em todo o mundo. Todo mundo comemorou o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e a vitória sobre o nazismo. Chegando mais perto da nossa realidade, quando assistimos um filme, uma série, uma novela, nossa expectativa é a mesma. Quando e como será que o mal vai ser vencido e a verdade triunfará? Vocês já observaram como é a sequência do filme? Começa bem, vem a crise, né? Vem a decadência e vem depois o quê? A ressurreição. Né? O mal aparece, o mal domina, depois o mal é vencido. Então está sempre nesse movimento. Isso se aplica, irmãos, a todos os conflitos da vida. Essa expectativa de quando vai acabar e nós vamos ter a vitória. Sejam eles pequenos ou grandes, sejam eles dentro de casa ou fora de casa, sejam eles individuais ou coletivos, esperamos a todo custo o fim das nossas tensões. A expectativa do escatom, ou do fim, de todas as coisas, é inerente ao ser humano. E foi colocado por Deus, apontando para o final do desfecho da história humana, né, com a segunda volta de Cristo, para destruir o mal e a morte, trazendo a verdade, a justiça e a paz para o novo mundo. Então, Paulo traz essa expectativa para que a igreja creia e espere isso, que essa promessa seja cumprida em Cristo Jesus com a sua segunda volta. Esse aqui é o ponto mais importante, porque Cristo o destruirá, mesmo em toda a sua ação. A escatologia é o estudo das últimas coisas, e está revelada na Bíblia por meio de sinais proféticos divinos. Eles são visíveis e compreensíveis e foram revelados para a igreja de Deus. Isso aqui que é interessante, irmãos. A Bíblia, irmãos, não foi revelada para todo mundo. E nem o que ela contém, mas para a igreja do Senhor. Deus revelou aos seus filhos a sua palavra. O começo, o meio e o fim. A Bíblia trata claramente da revelação da pessoa de Deus. Em Cristo Jesus, ele revela como é a história, ele revela como ele vai concluir, como ele governa a história, ele revela como vai concluir a história e vai trazer o novo céu e a nova terra, isso é, a nova humanidade. O nosso tema de hoje é a escatologia bíblica em ação. Nós estamos já nesse contexto, no contexto do fim. Temos que entender que estes sinais foram revelados à igreja e não ao mundo. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses revela, no primeiro capítulo, a perseverança desta igreja em suportar as perseguições e tribulações do mundo hostil e sem misericórdia, que faz guerra contra Deus e sua igreja. Para um apóstolo, a realidade das perseguições e tribulações eram provas do avanço do reino de Deus em Tessalônica, e a perseverança da igreja era a prova da esperança da igreja na volta de Cristo, como deve ser a minha e a sua. Apesar de Paulo identificar o amor, a fé e a perseverança desta igreja no primeiro capítulo, a falsa doutrina sobre o dia do Senhor estava perturbando a mente dos irmãos, aqui já é a segunda carta, provocando grande confusão quanto à manifestação sobre a segunda vinda de Jesus. Fragilidade da igreja. Qualquer vento de doutrina
desvia um crente, desvia uma igreja. Por quê, irmãos? Porque é tão fácil o crente se desviar. Ou a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, dando ouvido a coisas que não tem nada a ver com a Escritura. O fato é, 3 movimentos se levantaram na igreja de Tessalônica contra a sã doutrina. O primeiro, um falso movimento profético. Isto é visto na expressão por Espírito, no verso 2. Ele diz aqui, nem fiquem perturbados, quer por Espírito. Nesse contexto aqui, tem a ver com a profecia, com aquele que traz a profecia. O Espírito que está sobre aquele que traz a profecia. Nesse contexto aqui, é uma profecia falsa. E a igreja estava crendo. O segundo movimento é uma falsa pregação. Isto é visto na expressão por palavra, por Espírito, quer por palavra. Então, a pregação falsa. A questão o questão profético é essa falsa visão. Eu tive um sonho com você, irmão, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Fujam disso. Não deem crédito a sonho. Sonho é sonho. É seu, é subjetivo. Não tem nada a ver com os outros. Uma igreja, irmão, não pode fundamentar a sua fé nos sonhos dos outros, dos irmãos. Não é assim que funciona. E o terceiro movimento era a falsa carta. Como ele diz aqui ainda no verso 2. Quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, esses falsos falsificaram a carta como se fosse de Paulo para desestabilizar a fé da igreja. O que é isso? O mistério da iniquidade dentro da igreja. Vamos desestabilizar a fé dos irmãos, porque isso é o nosso alvo. Então, Paulo dedica o capítulo 2 dessa carta para combater a falsa doutrina trazida por esses falsos movimentos teológicos, fundamentando mais uma vez a doutrina escatológica revelada na Escritura, no contexto do dia do Senhor, o dia da segunda volta de Cristo. Então, Paulo vai fundamentar de novo a fé dos irmãos nesse contexto, nessa realidade, trazendo sinais que vão pontuar, que vão mostrar o que vai acontecer, que antecede a volta de Cristo. Então, antes de entrarmos no texto em questão, gostaria de exortar a igreja quanto à necessidade de conhecer a sã doutrina bíblica. Porque essa aqui foi a falha da igreja de Tessalônica nessa segunda carta. Irmãos, prestem atenção. Para muitos crentes, a sã doutrina é algo pesado, maçante, indigesto, árido, que mata o mover do Espírito Santo. Muitos pensam assim. Mover do Espírito. Aí aqueles cantos que nunca acabam, é aquela coisa, é aquele mover, é aqueles gritos de aleluia, glória a Deus. E aí você pergunta, cadê a doutrina? Cadê a pregação? Cadê a palavra explícita, pregada e ensinada? Não, é o mover do Espírito. O Senhor me disse isso. Pois bem, esse tipo de postura do mover do Espírito em muitas igrejas e provavelmente em nosso meio é a porta aberta para o diabo soprar seu suave e doce vento do engano e da mentira na mente dos crentes, provocando a convicção de que se está vivendo um cristianismo autêntico e fiel a Deus pelo mover do Espírito Santo sem o conhecimento doutrinário. Irmãos, isso é muito sério. Porque se ele consegue deformar a sua fé, a sua vida vai ser um caos, vai ser um peso muito grande. Você vai se sentir amarrado, preso, sem qualquer liberdade cristã. Você acabou a sua vida cristã. Segundo a Bíblia, não há mover do Espírito Santo sem a pregação e o ensino da sã doutrina. Ela diz isso. O Espírito Santo se move no poder da proclamação e do ensino da doutrina de Cristo, glorificando ao Senhor. Então, só há mover do Espírito Santo se a palavra é pregada.
Isso é claro na Escritura em todos os contextos, em toda a narrativa bíblica. Há um sermão no Velho Testamento que é o sermão mais curto e o sermão mais mal feito, porque foi feito de má vontade. Quando Jonas chegou em Nínive para pregar o Evangelho. Deus vai destruir isso aqui logo, logo. Essa foi a mensagem dele. Mas ele pregou, Deus vai destruir essa nação. E o que aconteceu? A nação inteira o quê? Se converte. Pelo mover de quê? Do Espírito Santo, a partir da pregação de Jonas. Jonas não chegou lá, eu tenho um mover do Espírito aqui, irmãos, vem cá. Não é dessa forma que funciona. Portanto, não se deixe enganar, rejeitando a pregação e ensino da sã doutrina, em detrimento do movimento evangélico, do mover do Espírito Santo. Esse movimento é o espírito do engano e da mentira dentro da igreja. Dentro da igreja. Seja crente, ame a sã doutrina de Cristo, se deleite nela por meio do poder do Espírito Santo e viva numa expectativa saudável, alegre, esperançosa, quanto à volta de Cristo revelada na sua sã doutrina. Que lições, irmãos, esse texto nos traz? Primeira lição, a exortação de Paulo quanto ao engano teológico acerca da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento. Versos 1 e 2. Então vamos tratar sobre isso aqui. Segundo ponto, segundo ensino de Paulo, os sinais que antecedem o dia do Senhor. Versos 3 e 6. E por fim, ele vai encerrar revelando o iníquo, esse homem, e a vitória de Cristo sobre ele. Dos versos 7 a 12. Vejamos o primeiro ponto. A exortação de Paulo quanto ao engano teológico acerca da segunda vinda de Cristo. A exortação bíblica é uma maneira clara e evidente da graça de Deus para com sua igreja. Ela deve nos fazer perceber a graça, o amor e a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a igreja. A palavra exortação vem da palavra paideia, que significa caminhar junto, orientando, educando e corrigindo. Essa palavra exortação traz para junto, vamos comigo aqui que eu vou te ensinar como é que você vai caminhar com Cristo. E você caminha junto com a pessoa, mostrando a ela os passos, né, do fundamento da fé. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, revela de modo claro a ação e o propósito da exortação bíblica para a igreja. Diz o texto: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que propósito? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não vê aqui mover do Espírito Santo, vê? Não. Mas ele vai se mover quando você começa a ser instruído pela palavra, corrigido pela palavra, repreendido pela palavra e educado pela palavra. Porque qual é o propósito? Que você seja um servo de Deus perfeito e que as suas ações sejam conforme a vontade de Deus. Se a igreja desse ouvido e atenção à palavra de Deus, mais do que ao Instagram, ao TikTok e ao WhatsApp, estaria mais atenta e comprometida com os princípios doutrinários que revelam a segunda volta de Cristo e seria mais madura e menos infantil. Quanto tempo você gasta com o seu celular na mão, digitando ali? A gente gasta, não é só as crianças, não, os adultos também são assim. Gastamos muito tempo ali. Pois bem, o que estava acontecendo em Tessalônica foi justamente a falta de profundidade doutrinária
Paulo, na primeira carta, no capítulo 4, já havia doutrinado a igreja quanto ao dia do Senhor. Mas o que vimos na segunda carta é um desvio do ensino de Paulo. A igreja não discerniu os falsos mestres, as falsas profecias e a falsa carta. E deu crédito a tudo que era falso. Isso gerou grande perturbação na igreja. Os fatos contextuais da carta, com relação à igreja, eram pesados. A carta fala de perseguição e tribulação. Então, o ambiente não era dos melhores. E nesse contexto, há sempre os que se aproveitam para tirar vantagem e proveito dos outros. Perseguição e tribulação. Perseguição de morte. Então, esse é o contexto da igreja. Então, sempre surgem aqueles aproveitadores para sugar, para se aproveitar dessa realidade e tirar proveito dela. A igreja foi abalada pelos falsos ensinos, pelas falsas profecias e pela falsa carta. E estava acreditando que Jesus havia voltado e tinham ficado à deriva diante das perseguições e tribulações. Mas se Cristo voltou, não fez nada, como é que a gente está vivendo aqui? Ele disse que ia levar a gente, então está vendo o que entrou na mente desse povo? Um desvio total do Evangelho e das promessas de Deus. Paulo exorta a igreja dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, porque nós já falamos sobre isso na primeira carta. Vocês têm entendimento, a doutrina está lá, observem. O que houve, irmãos, para tão depressa a igreja fraquejar na fé? Perder o prumo da graça de Deus e ficar perturbada quanto às promessas de Jesus, da sua segunda vinda e da ressurreição final. O verso 2 responde isso com clareza. A ação dos falsos mestres, dos falsos pastores e das falsas cartas. Irmãos, como é que você discerne um falso pastor, um falso mestre, uma falsa pregação, um falso ensino? Como é que você discerne isso? É muito fácil manipular espiritualmente uma igreja. Muito fácil. Basta você tocar na necessidade de cada um, que é muito fácil fazer isso. Lutas, conflitos e crise. Todo mundo aqui tem isso. Então você começa a falar sobre isso. E as pessoas vão dando ouvido a isso. E o orador vai alisando o seu ego, alisando o seu coração, vai lhe moldando o que ele quer fazer. E você vai entrando na onda aí. Mas, irmãos, como é que a gente conhece um falso mestre? Escute o que ele fala, o que ele prega, o que ele ensina, e abre a Escritura e veja se está de acordo com a Escritura, o que ele está falando. Porque se não tiver, irmãos, levante-se e vá embora. Não fique nessa igreja. Não permaneça. Meia verdade não é uma verdade. A verdade de Deus ela é completa. A ideia teológica ela é completa. O ensino bíblico ele é completo. A ideia da pregação ela é completa. Ela tem meio, ela tem começo, meio e fim. O que é que esses caras fazem? Falam o meu versículo, falam aquilo que interessa. Não falam de todo o oráculo de Deus. Eles excluem isso aí. Isso é um falso mestre. Isso é um falso ensino. Fuja dessa igreja. O que temos nesses versos de 1 e 2 é a instabilidade da igreja quanto à maturidade doutrinária e espiritual. Crentes que são levados de um lado para o outro, movidos por falsas doutrinas, ensinos e pastores. O resultado é a confusão, desconfiança e instabilidade da fé. Sua vida espiritual é um desastre. Você está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Não há uma coisa mais constante aí. Não há um descanso em Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora aqui. Não podemos nos enganar com as aparências da liderança, com o carismatismo deles, com os belos templos, com a quantidade de gente na igreja,
com um afinadíssimo grupo de música, com a recepção diaconal, com o lanche após o culto. Não se impressione com isso, não se engane com isso. Isso não é o centro do culto. Não é, irmãos. O foco do crente é a pregação. É o ensino e a exposição bíblica fiel ao texto e ao contexto. Se o púlpito não estiver centrado em Cristo e em sua doutrina, esta igreja é falsa. Ela vai destruir sua fé e vai lhe desencaminhar de Cristo. E ser desencaminhado de Cristo é ir para o inferno. Era justamente isso que os falsos mestres e pastores e a falsa carta estavam fazendo com a igreja de Tessalônica. Deus, em sua graça e misericórdia, levanta Paulo para exortar a igreja e trazê-la de volta para o prumo da sua doutrina, para que os crentes fiéis tenham esperança em Cristo na sua segunda volta e no arrebatamento. Paulo diz à igreja: não se deixem demover, ou se distrair, ou se perder. Podemos, no contexto, interpretar a palavra de Paulo assim: não se deixem agitar e perturbar a sua mente com aquilo que é falso, que não é bíblico, que não vem de Deus, como se fosse de Deus. Irmãos, olha só, o que é que está acontecendo aqui? Paulo fala, o mistério da iniquidade. Homens sendo usados pelo diabo para tumultuar, destruir a igreja. O diabo não vai atrás de quem é descrente, não lhe interessa isso. Ou de alguém que faz parte de uma seita, ou de uma comunidade tal, comunidade... ele não vai atrás dessas pessoas, porque ele já está sob o seu domínio. O engano já está ali, muito grande. Onde é que o diabo vai atrás? Das igrejas que pregam a palavra de Deus. Ele quer destruir essas igrejas e esses crentes. Esse é o seu alvo. Levar mais gente possível para o inferno com ele. Porque ele já sabe o fim dele. Ele já tem esse conhecimento, esse discernimento. Né? Este é justamente o papel dos filhos do diabo e do mundo. Portanto, qual é o papel? Desviar os crentes. Portanto, não abra mão dessa doutrina bíblica. É ela que vai sustentá-lo diante das tribulações e perseguições que se aproximam até a segunda volta de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Os sinais que antecedem o dia do Senhor. Então, nós precisamos de sinais. Um outro texto muito rico em sinais é Mateus 24. Ali no sermão escatológico. Tem muito mais coisas ali, né, que apontam, né, a volta de Cristo. Então vamos lá. Versos 3 a 6. O que diz o texto? Ninguém de modo nenhum vos engane. Porque isso não acontecerá o quê? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Porque isso não acontecerá sem que primeiro, então vai acontecer algo marcante, impactante na história da humanidade, que vai mostrar que Cristo está voltando para fazer essas duas coisas, voltar e nos reunir com Ele. Primeiro é a apostasia. E o segundo, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso aqui quem é? É a encarnação do diabo, em pessoa, em carne e osso. Vai surgir aí. Paulo, no verso 3, exorta a igreja para não se deixar ser enganada, nem ser levada por qualquer falso vento de doutrina e pregação. Ele diz, ninguém de modo algum vos engane. Paulo é veemente com a igreja do verso 3. Vocês não podem ser enganados. Mistério da iniquidade. Acabou de passar aí um trem da alegria, né? Esse mistério aí. Paulo é veemente com a igreja no verso 3. Vocês não podem ser enganados.
Eu os instruí na doutrina, expliquei sobre a segunda volta de Cristo na primeira carta. Por isso, de modo algum, vocês podem ser enganados. Fiquem atentos, não baixem a guarda, não se perturbem, firmem-se na doutrina, firmem-se nas promessas de Cristo. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Desde a entrada do pecado na história humana, há uma guerra sem tréguas entre a mentira e a verdade, entre o que é injusto e o que é justo, entre a imoralidade e a moralidade. O fato é, o que está estabelecido por Deus é a verdade, é a justiça e é a moralidade. E contra essas coisas não há quem possa destruí-las, apesar de ter quem se levante para combatê-las. A mentira, a injustiça e a imoralidade são forças diabólicas que a todo custo querem ser estabelecidas como se fossem normais num contexto da história humana. Observe o que está acontecendo em nosso meio, na nossa sociedade. Isso é uma agenda global, não é só no Brasil, não. A mudança de paradigmas. Como era antigamente? Verdade, mentira. Moral e imoral. A sociedade discernia isso claramente, essas coisas. E ela se pontuava pela moralidade e pela lei e pela justiça. O que está acontecendo hoje em nosso contexto, irmãos? Uma inversão dos valores. A mentira, a imoralidade e a injustiça estão imperando hoje. Isso não é só no Brasil, não, irmãos. Isso é uma agenda mundial. Isso significa que esse povo está trabalhando para o surgimento do homem da iniquidade. Breve, está aí. E para isso, os homens escravos do pecado criam belas narrativas para enganar, ludibriar e satisfazer os caprichos dos desejos pecaminosos dos seres humanos, levando-os sutilmente ao inferno, juntamente com o diabo. É o que nós estamos assistindo hoje em nosso contexto. A mudança dos valores, de uma forma assim rápida demais. Hoje o imoral é que é bonito, que é perfeito. Hoje a mentira é o padrão. E hoje a injustiça impera. Os honestos sendo presos e os desonestos sendo soltos. Prende-se a polícia e solta-se o bandido. Se critica a moralidade de uma pessoa e se elogia a imoralidade do outro. Se solta foguetões pela desonestidade de um, que engana todo mundo, que engana a nação inteira, e prende e persegue os honestos. É o nosso contexto hoje. Isso é o que é isso? O mistério da iniquidade já opera entre nós, faltando só surgir o cabeça desse império da iniquidade. É justamente isso que está acontecendo na igreja de Tessalônica. Os homens da mentira, da injustiça e da imoralidade penetraram a mente dos crentes, usando falsamente o que há de mais precioso para eles: a palavra de Deus. As profecias falsas, as promessas falsas e uma falsa doutrina sobre a volta de Cristo. Irmãos, o que é que o diabo vai fazer para enganar a igreja? Ele vai usar o quê? A palavra de Deus, irmãos. O que aconteceu com Cristo quando foi batizado pelo Espírito Santo e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado? O diabo usou que arma? As suas armas próprias? Não, porque não tinha vantagem para ele. Ele usou o que contra Cristo? A própria Escritura, irmãos. Olha a sua malignidade. Ele usou contra Cristo a própria Escritura e colocou ele contra Deus. O que você acha que vai acontecer quando esse homem surgir para enganar a igreja e os crentes? Ele vai fazer a mesma coisa. Muito sutilmente. Sinais e prodígios e maravilhas. Irmãos, a gente não está vendo isso hoje em dia. Ele surge fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando enfermidades, etc, etc, etc.
Então, se a igreja está desavisada, o que é que ela vai fazer? Esse cara é o cara e vai se submeter a ele. Paulo, no verso 3, começa a refutar os falsos mestres, as falsas profecias e a falsa carta, revelando à igreja dois sinais centrais que vão anteceder a segunda volta de Cristo. O primeiro é a apostasia, o segundo é a revelação do homem da iniquidade, que ele também chama de filho da perdição e que João, na sua primeira carta, chama de o anticristo. Vejamos o primeiro sinal, que é a apostasia. Irmãos, o que é apostasia? O que significa isso? A apostasia, né, o verbo apostatar, significa renunciar, abandonar. É comum se relacionar a apostasia com o abandono da fé ou a renúncia das crenças religiosas. Isso pode ser aplicado a qualquer religião ou seita. Fulano abandonou o islamismo, apostatou do islamismo. Fulano abandonou Buda, apostatou de Buda. Então isso se aplica a qualquer religião ou qualquer seita, não só ao cristianismo. Mas, no contexto do cristianismo bíblico, é mais profundo a apostasia, o entendimento, que significa a renúncia da fé regeneradora. Então, a aplicação para o cristianismo ela é mais profunda da apostasia. Você negou a fé naquele que lhe regenerou, que lhe fez nascer de novo. Você negou isso. Quando Paulo fala da apostasia em 2 Tessalonicenses, está falando sobre a renúncia consciente da regeneração trazida pela fé em Cristo. Então, a minha pergunta é, quem vai apostatar? A igreja. São os crentes que vão apostatar. Não são os descrentes, irmãos. Apostasia é um movimento dentro da igreja, provocado pela perseguição e pela tribulação, que ninguém vai suportar isso, se não estiver agarrado e firme na promessa da doutrina. No capítulo 1, verso 4, né, Paulo revela dois motivos no contexto da carta que levava parte dos crentes, ou grande parte dos crentes, a apostatar da fé. A tribulação e a perseguição. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é uma tribulação pesada e consistente e persistente. E a gente não sabe o que é uma perseguição. Deus nos livre disso. Então podemos pensar que a tribulação e a perseguição promovem a apostasia na igreja. Correto. Correto. Não sabemos e nem temos os dados oficiais de quantos crentes apostataram da fé devido às tribulações e perseguições provocadas pelo governo romano e a perseguição dos judeus para com os judeus convertidos a Cristo. A gente não tem esse dado, mas foi muita gente. Muita gente. Não pense que a igreja do primeiro século era uma igreja grande. Não era, uma igreja pequena. Pequena, irmãos. O fato é, a realidade da perseguição contra Deus, seu culto e sua igreja é implacável. Até o dia de hoje. Basta ler Hebreus 11, onde o autor revela à igreja o martírio de vários crentes por causa da fé em Cristo. A apostasia em nosso contexto é sutil, em nosso contexto aqui. Silenciosa, discreta, e se apresenta como uma nova interpretação bíblica, rejeitando a tradição histórica reformada da fé, dando uma nova roupagem à interpretação e à aplicação das Escrituras na vida cotidiana. Essa é a apostasia em nossos dias. Preste atenção. Isso é visto da seguinte forma. Cristo é destronado do púlpito. O que é que entra? Um discurso psicológico, um discurso motivacional, um discurso existencial, onde o alvo é o meu público e a necessidade material e existencial dele. Cristo é afastado, é só uma sombra, né, no meu discurso, na minha pregação. Não se fala mais em pecado e nem em pecador.
Porque isso traz baixa estima e depressão para os ouvintes. Dizer que você é pecador e que o pecado está lhe governando se você não se arrepender e crer em Cristo. Então ninguém fala mais sobre isso. Hoje não é mais pastor, é coach. É o famoso técnico teológico. Não tem mais púlpito. Tudo aqui é limpo. Ele tem um microfone sem fio e ele se movimenta, se veste bem light, não é? Com aquele discurso assim carismático demais. E não se prega mais a palavra, nem se abre a palavra, se lê um versículo só para ler e se foge do tema do versículo todo o tempo. Não se fala de inferno, pois o inferno é um conceito religioso, não uma realidade espiritual. Não se fala da volta de Cristo, pois viver no mundo e desfrutar dos bens materiais é muito bom. Aqui está muito bom, para que mudar? Não há necessidade de se arrepender de nada, pois, na verdade, o homem não é tão mau assim, e o pecado não é tão nocivo como aparenta ser. Isso é a apostasia hoje em nosso meio, nos púlpitos das igrejas. A igreja está vivendo no olho do furacão da apostasia e pouquíssimos estão discernindo os sinais dos fins dos tempos. Jesus associa esse tempo ao tempo de Noé, quando a humanidade estava desapercebida das coisas de Deus e anestesiada com seus avanços e deleites materiais e sexuais. É o nosso contexto hoje. Em nosso contexto não há uma perseguição institucionalizada ainda, mas o abandono da fé ainda é pelas tribulações, provações da fé e dos deleites do mundo. O segundo sinal, irmãos, é o homem da iniquidade ou o filho da perdição. O homem da iniquidade é o homem do erro, da violação do pecado. É o homem do pecado, da ofensa contra Deus e o seu culto. Seu propósito é quebrar a lei de Deus, enganando as nações por seus sinais e prodígios, chamando-as a adorá-lo no lugar de Deus. O verso 4 revela que ele vai se apresentar como o próprio Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso vai acontecer. O Evangelho de João, capítulo 1, revela a divina encarnação de Cristo, mediante o poder de Deus. O texto diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Há verdades poderosas, gloriosas e divinas nesse verso de João, que deveriam prostrar a igreja em temor, tremor, submissão, adoração, louvor e glorificação a Deus. Vejamos alguns pontos aqui, pelo menos 4. Deus se fez homem em Cristo. Ele se encarnou. É isso que o diabo está imitando, irmãos. Ele quer imitar João 1,4, com a sua mentira, como está aqui no verso 4, aqui, mas não vai fazer isso, ele não consegue fazer isso. 2, ele se encarnou e habitou entre pecadores, numa terra amaldiçoada pelo pecado, para trazer a luz de Deus, para salvar o homem, para trazer a redenção de Deus. 3, ele veio cheio de graça e verdade. Como é que o diabo vem? Cheio de engano e mentira. Veja que há um contraste aqui. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O diabo quer fazer o quê? Ele quer levar para a perdição todos aqueles que dão ouvido à sua voz. É o inverso, é o oposto. Ele revelou que sua glória é a mesma do Pai. O diabo quer roubar a glória de Deus para si mesmo. Você entende agora? Porque o homem da iniquidade vai aparecer se achando que é Deus e vai enganar a muitos, inclusive os crentes desviados ou desavisados, por seus sinais e prodígios. Ele quer destruir a verdade divina revelada em João 1,14. Ele quer desmerecer a encarnação de Cristo. Os versos 5 e 6 é um grito de Paulo
para a igreja acordar para a realidade espiritual e acreditar nas verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: vocês não se lembram que eu preguei e ensinei estas coisas quando estive com vocês? Como pode se esquecer tão rápido da verdade do Evangelho de Cristo sobre a sua segunda vinda? Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. A grande maioria das igrejas de nossos dias vive na síndrome da infantilidade espiritual, causada pela abstinência da doutrina bíblica. Ela criou a ideologia evangélica de que a doutrina mata o mover do Espírito e passou a pregar e a viver sobre neste mover, e o resultado é a infantilidade espiritual dos crentes. A verdade é, como eu já falei, não há mover do Espírito Santo sem a pregação da doutrina de Cristo. Ela se move por meio do poder do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então, para haver mover do Espírito Santo, tem que haver exposição fiel da doutrina bíblica. Exemplo disso, Atos capítulo 2, no discurso de Pedro para ali após o Pentecoste, 3.000 pessoas se convertem. Mas ele fez o quê? Ele expôs a verdade de Cristo. E qual foi a reação do povo? Atos 2,37. Que faremos, irmãos? O que é que Pedro diz? Arrependam-se. A pregação do Evangelho e o mover do Espírito Santo no coração desses eleitos gerou a necessidade de arrependimento. Isso é, o Espírito se movia quando Pedro pregava e aí convencia os homens da justiça, do pecado e do juízo de Deus. E qual era a reação? Se quebrantaram diante de Deus. O que faremos, irmãos? Entendemos a palavra de Deus. O que é que Pedro diz? Arrependam-se. Que coisa linda isso aqui, irmãos. Coisa linda. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, exorta a igreja afirmando: eu, porém, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Infantilidade espiritual pelo mover do Espírito Santo, mover do Espírito. E olha que a igreja de Coríntios tinha todos os dons, todos. Então era uma igreja que vivia no mover do Espírito de verdade, está lá. Mas era uma igreja altamente infantil, no trato de um para com os outros, no temor do Senhor, no conhecimento de Cristo, no conhecimento da doutrina. Infantilidade, mover do Espírito não traz crescimento espiritual, não fundamenta sua fé, mas sim a doutrina, escutar, ouvir. A infantilidade espiritual é uma realidade de nossos dias. Isso tem produzido uma igreja boba, alienada da realidade espiritual, sem o discernimento dos sinais que apontam para a volta de Cristo, imatura para suportar a tribulação, as provas e a perseguição. No verso 6, Paulo aponta para o outro sinal que sinaliza a segunda volta de Cristo. O poder que detém esse homem. Isto é, o homem da iniquidade só vai ser revelado no momento certo, pois ele está impedido de manifestar-se antes do tempo determinado por Deus. Mas a pergunta é, nós fazemos aqui o texto, o que detém o aparecimento do homem da iniquidade? Em carne e osso. O fato é, a igreja local, no contexto aqui, sabia o que o detinha. Mas para nós há uma dificuldade em discernir o que impede a manifestação em carne e osso desse homem. Há muitas especulações, muitas. Não vou entrar aqui em nenhuma delas. Apenas dizer o que creio. Creio na soberania e no governo de Deus, na história da redenção. No tempo de Deus, Deus o revelará à sua igreja. Isso vai acontecer. É Deus quem governa. É Ele que detém o poder de todas as coisas, da minha, da sua vida, da vida da igreja. No tempo certo, Deus o revela.
qual é a nossa chamada aqui? Fiquemos atentos para isso. E por fim, irmãos, aqui o nosso terceiro ponto. O iníquo e o juízo final. Esse ponto aqui é interessante porque Paulo vai trazer a esperança, né, que todos nós aqui estamos na expectativa. Quando Cristo vai, irmãos, destruir esse homem e o seu reino e lançá-lo no inferno. Os versos 7 a 12 apontam para os sinais de como o mistério da iniquidade já está agindo em nossos dias, em nossos meios. A aparição, fala sobre isso, fala sobre a aparição da encarnação de Satanás, sua morte pelo sopro da boca de Deus e sua destruição pela manifestação da sua segunda vinda. Como ele agirá e como a condenação de seus adoradores. Diante da realidade desses sinais que são hostis, apavorantes, de tribulação e perseguição a Deus e a seu culto e adoradores, o que de fato a igreja precisa entender nessa realidade? Dos versos 7 a 12. Primeiro, os fatos escatológicos já estão se cumprindo, segundo a palavra de Deus. Sua intensidade aumentando para a revelação da encarnação de Satanás e a vitória de Cristo sobre ele e o seu reino. Segundo, os sinais estão bem debaixo do nosso nariz, estão revelados na Escritura, detalhadamente, com todos os alertas de Deus, para que vigiemos para não sermos pegos de surpresa. Terceiro, a expectativa da segunda volta de Cristo deve motivar a esperança da igreja na justiça de Deus. Quarto, a revelação desses sinais não é para trazer medo, insegurança e pavor à igreja. Pelo contrário, deve produzir um brado de gratidão e louvor e glória a Deus. Jesus vem buscar a sua igreja e estabelecer o novo céu e a nova terra sob o poder do seu santo e soberano governo. Jesus vem inaugurar uma nova humanidade, uma humanidade conforme a imagem e semelhança plena de Deus, segundo a sua vontade. A sua vontade. Irmãos, eu gostaria de tratar nesses pontos aqui, ainda tem muita coisa para falar, mas o tempo já está avançado. Eu não vou entrar aqui mais nos detalhes aqui desses versos aqui, mas o que eu queria tratar com vocês aqui era justamente como Deus vai destruir esse personagem, esse homem. Olha aqui o que está no verso 8 aqui. Diz assim, o verso 8. Então, será revelado um homem a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua segunda vinda. Isso aqui é central ao texto e à escatologia. É aqui que nós devemos colocar a nossa fé. É aqui que nós devemos colocar a nossa esperança. É aqui que nós devemos colocar a nossa alegria, a nossa expectativa. Cristo vem e vem com esse poder para destruir ele e o seu império e o seu governo. O verso 8 revela que Jesus matará e destruirá o diabo. O verbo matar no contexto significa destruir. E destruir no contexto significa fazê-lo inoperante. Então o que temos aqui é a destruição do reino do diabo e o seu poder. O texto não aponta para a aniquilação do diabo, mas para o seu despojo e prisão no inferno com seus anjos e seus adoradores. Essa é a destruição. Paulo revela o que vai acontecer com o diabo em Colossenses 2,15. Ele diz assim: e despojando os principados e as potestades, aqui é o reino do império das trevas, o diabo, publicamente, quem? Cristo fez isso, os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Quando foi que Cristo venceu, irmãos? O diabo e o seu império. Na cruz. Quando foi que Cristo venceu o anticristo? Na cruz. Isso vai se completar, isso vai se tornar real para a igreja com a sua segunda vinda.
Conclusão, irmão, da nossa exposição de hoje. Você que nos visita hoje, ou você que está aqui presente hoje, né, em que ou em quem você tem crido? Na mentira e na injustiça, na imoralidade, ou no amor e na verdade de Deus? Em que, irmãos, você tem crido? Não se engane. Cristo está às portas. Quando ele aparecer sobre as nuvens, não haverá mais tempo de arrependimento. Acabou. Portanto, arrependa-se e creia em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A história vai chegar ao fim e Cristo é o vitorioso da história. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça e nos dê a graça de continuarmos observando os seus sinais, numa expectativa alegre e prazerosa da sua segunda vinda, quando ele estabelecerá por completo o seu reino, trazendo para os seus, a sua igreja, um novo céu e uma nova terra.